Muitas das coisas que acontecem, que a gente acha que caíram de paraquedas na sociedade, não foram. Elas têm por trás, né, como pano de fundo, um conjunto de entidades ou de interesses que estão focados naquilo, né? Isso vale para o bem e vale para o mal. Você já ouviu a expressão advocacy? Sabe o que ela significa? Apesar dessa palavra ser estranha para muita gente, os efeitos dela estão no nosso dia a dia. Essa palavra em inglês é usada para descrever algumas formas de negociação dos interesses da sociedade e estratégias de comunicação com o poder público, especialmente os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. É por meio do advocacy que certos grupos pressionam os agentes públicos para que seus direitos sejam atendidos e respeitados. É o que acontece quando uma ONG ou grupo organizado da sociedade civil pressiona parlamentares para garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha. No caso de pessoas LGBTI+, a gente pode ver os efeitos do advocacy na pauta da criminalização da homofobia, no reconhecimento das uniões civis, entre outras questões. Quando se fala de saúde, então, existem inúmeros grupos sociais que precisam ser ouvidos e ter seus direitos respeitados. Como diz a convidada do episódio de hoje, o advocacy é uma espécie de lobby do bem. Para entender como movimentos sociais e a sociedade civil interagem com o poder público, no episódio dessa semana a gente vai conversar com a advogada Amanda Baliza, que além de colaborar com a equipe de advocacy da Aliança Nacional LGBTI+, é chefe da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Goiás. E durante a conversa, vocês também terão a participação especial da gatinha dela. Pode aumentar o som. E vamos lá! Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Viveração. Estamos aqui com a Amanda. Oi, Amanda, tudo bem? Olá, tudo bem e vocês? Como é que vocês estão hoje? Tudo indo, né? Apesar de tudo, a gente está indo. Você podia se apresentar, Amanda? Meu nome é Amanda, eu sou advogada, mulher trans de Goiânia. Na Aliança Nacional LGBTI, eu coordeno dois programas, na verdade, né? A Central Nacional de Denúncias, que é uma central que a gente recebe denúncias de violações dos direitos humanos, e o programa Cumpram-se, que é um programa de advocacy nos estados relacionado à questão dos direitos que as decisões do STF nos garantem, mas que muitas vezes não são aplicados. Que legal, que legal. E essa aqui é a minha filha, a Batatinha. Ai, que bonitinha. Para quem não está vendo, né, a gente tá num aplicativo desses de reunião e é uma gatinha, a Batatinha. Amanda, conta para nós o que seria a advocacy, porque se fala muito sobre esse termo, mas as pessoas às vezes confundem, achando que é a mesma coisa do que advocacia, misturam com outras coisas, com política. O que é a advocacy? A advocacy é o lobby do bem, né? Enquanto as empresas fazem o lobby pelo lucro, a advocacy é uma forma de você falar pela sociedade e você fazer com que as demandas da sociedade cheguem em alguns lugares. A origem da palavra tem justamente essa tradução, falar por. A gente fala as demandas da sociedade civil dentro dos locais de incidência, né? Legal. E só para deixar claro, assim, a pessoa para fazer advocacy precisa ser do direito ou qualquer pessoa pode fazer esse trabalho? Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho, não necessariamente tem que saber de direito, mas o direito muitas vezes ajuda em algumas questões, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma agenda legislativa, a gente analisa os projetos de lei que são interessantes para que a gente trabalhe em cima deles, para que a gente vai falar assim, olha, esse projeto de lei que é interessante, vamos ver o que a gente pode fazer para que esse projeto seja aprovado. Então, assim, se você tiver um conhecimento de direito, vai facilitar um pouco a sua vida, mas não necessariamente tem que ter. Entendi, legal. E conta para nós, o que seria, como nós somos um podcast que
trabalha bastante a saúde, né, da população LGBT e dos homens gays. O que seria advocacy em saúde? É a mesma coisa que ser ativista por direitos em saúde ou é uma coisa um pouco mais específica? É uma coisa um pouco mais específica, porque assim, a pessoa que é ativista em algum tipo de direito, ela não necessariamente precisa fazer advocacy. O advocacy é uma forma de incidência, né, mais específica. A pessoa ela pode ser ativista de diversas outras formas, né? Tipo, a pessoa pode prestar algum atendimento gratuito, como tem muitos profissionais de saúde que fazem esse serviço, tem algumas instituições que oferecem serviços psicológicos gratuitos, mas assim, no nosso caso a gente faz um trabalho um pouco diferente. Quando a gente fala de saúde, a gente faz um mapeamento, a instituição faz um mapeamento de legislação sobre doenças crônicas, né? Hanseníase, tuberculose e HIV/AIDS. E a partir desse mapeamento, a nossa agenda legislativa deve começar a ficar pronta agora no início de junho. A gente começa a ver quais são as possibilidades, quais são os projetos de lei que são prejudiciais para a comunidade, quais que são os projetos de lei que são bons. E a partir disso a gente vai fazendo esse filtro, e com esse filtro a gente vai conversando com aqueles parlamentares que estão nessas frentes de doenças crônicas, que são envolvidos com essas pautas. Fala assim, olha, tem um projeto muito interessante aqui, vamos tentar passar ele, vamos conversar com alguém para passar, e não sei o que e tal. E tem toda uma movimentação, né? O Congresso ele tem diversas frentes, que são locais dessas articulações mesmo. Existe a frente de defesa dos direitos humanos, existe a frente de HIV/AIDS e uma série de outras questões. Certo. Quando a gente fala de saúde, a gente pode falar da pauta LGBT também, né? Como que ela se conecta, as duas coisas se conectam? Na questão específica para a comunidade LGBTI, tem vários pontos que são aplicados quando a gente fala em advocacy, por exemplo. Questão da doação de sangue, por exemplo, foi uma forma de incidência no STF. Foi usada a litigância estratégica para que a ação chegasse lá, houve incidência para que a decisão permitisse a doação de sangue, e hoje é permitido. Se eventualmente algum lugar tiver com essa proibição ainda, a gente tem que ver com os estados e a gente tem que incidir junto aos órgãos públicos locais para ver o que está acontecendo. Outros pontos que são até mais parte do meu trabalho ultimamente tem sido, por exemplo, o acesso à saúde para pessoas trans, porque a gente encontra muita dificuldade em alguns municípios, por exemplo, que homens trans tenham acesso a ginecologista. Por quê? Porque o sistema geralmente trava. Quando a pessoa tem um documento retificado, vai ver lá assim, homem, e aí o sistema fala assim, não, homem não precisa de ginecologista. O que acontece? Houve uma atualização no sistema DataSUS em 2018, se eu não me engano, só que muitos municípios não têm conhecimento dessa atualização. E essa atualização ela requer que o gestor no município faça uma liberação manual, nesses casos. Então, o sistema ele bloqueia inicialmente, mas essa permissão manual ela pode ser feita. E aí, por falta de conhecimento, acaba que muitas vezes a pessoa não consegue esse atendimento. Geralmente em cidades menores, né? E aí, nesses lugares que a gente identifica esse problema, a gente tenta conversar com as autoridades, ver se é possível fazer um treinamento, alguma coisa assim nesse sentido. Então, a última informação que a gente teve foi que essa atualização não teve uma nota técnica explicando isso para os servidores, que é uma demanda que a gente está em cima também, que seja criada uma nota técnica para que todos os municípios tenham acesso de maneira mais fácil e isso seja mais universalizado. Entendi. Às vezes a gente tem um ruído, né, entre as esferas do Estado brasileiro, federal, estadual e municipal. Por exemplo, aqui no Paraná, eu faço parte do Fórum de ONGs AIDS aqui do estado. A gente teve algumas cidades do interior, cidades pequenas geralmente, e até da região metropolitana de Curitiba, que não estavam sabendo da atualização do Plano Nacional de Vacinação. Então, o fórum teve que entrar em contato com essas pessoas, com os representantes dessas cidades, né, secretarias de saúde e tal, para atualizar, por exemplo, que as pessoas vivendo com HIV teriam direito, né, independente do CD4, teriam direito
a vacinação contra a Covid. Isso seria um trabalho de advocacy, por exemplo? É uma forma de incidência junto àquele município que não está fazendo isso, que não está garantindo esse direito, para que é uma forma de cobrança, né? É uma forma de que aquilo que é garantido, ou seja em lei, ou seja em algum outro lugar, seja de fato aplicado. Que muitas vezes a gente sabe que a nossa comunidade não tem esses direitos efetivados, né? E isso é um problema muito sério. Certo. Muitas vezes ganha esse direito no STF ou em algum outro lugar, e aí chega na ponta, tem a dificuldade na aplicação desse direito, que é muito ruim. E como você, pessoalmente, como que você vê o SUS? Obviamente, o SUS tem muita coisa a melhorar, mas o SUS é um exemplo para o mundo. É um sistema de saúde que eu não consigo imaginar o Brasil sem um SUS. O Sistema Único de Saúde ele é muito robusto, ele tem uma capilaridade imensa no Brasil, consegue atingir qualquer pessoa, não precisa nem ser brasileiro. A pessoa que precisa desse atendimento à saúde gratuito aqui no Brasil, se for estrangeiro que só estiver passando por aqui, ele tem esse acesso. Quando alguém vem falar em privatização de SUS, alguma coisa assim, eu só consigo imaginar que essa pessoa ela está numa realidade tão privilegiada que ela não consegue nem imaginar o que as pessoas realmente sofrem na ponta. E como que você acha que nós, que somos ativistas na área LGBTI e na área de saúde, podemos responder ao desafio do subfinanciamento? Você tem alguma ideia, assim, desse problema que é um desafio gigantesco, né? A questão do financiamento do subfinanciamento, né, como você colocou, é um problema muito sério no Brasil hoje. E assim, não é só na questão da saúde, é em tudo. Hoje a gente tem questão de teto de gastos, a gente tem uma série de outras questões que deixam engessado, a gente tem uma questão do gasto público, da dívida pública. Isso aí, realmente, eu não tenho esse conhecimento de gestão pública suficiente para dar uma solução. Mas eu espero que, eventualmente, chegue alguém que realmente tenha esse interesse no poder e que tenha esse conhecimento técnico mais adequado para dar uma solução para isso, porque a gente precisa muito. O Brasil, ele está perdendo muita coisa importante nessa ideia de austeridade indiscriminada. A austeridade, eu não sei se ela pode ser tão... Isso é uma questão de opinião, né? Nada técnico. Mas eu não sei se essa austeridade, quando a gente fala de educação e saúde, é uma coisa justa, sabe? Parece um negócio meio... Sim, eu concordo com você que quando a gente fala de educação, saúde e ciência, falar em austeridade é uma burrice, na minha opinião, assim, porque a gente está deixando de investir no país, né, no futuro do país. É uma maldade muito grande, né? A questão da educação, por exemplo, é comprovado com pesquisas que investimento em educação, em determinados casos, gera até 600% de retorno no futuro, no longo prazo. E aqui a gente vê justamente o contrário, sucateamento de educação, saúde, nem se fala. E a gente está falando, olha só, mais uma vez a questão do SUS, do papel do SUS na pandemia. Sem o SUS teria sido muito pior mesmo. A rede particular de saúde, ela tem muito menos capacidade de atendimento que a rede pública. Nem nos Estados Unidos, que tem essa questão de plano de saúde, né, que não tem um sistema público de saúde universal, eles conseguiram lidar assim de maneira plena. Lá muita gente teve que usar uma forma de auxílio, de garantia que o governo deu para que as pessoas pudessem ter esse atendimento garantido durante a pandemia. Então, assim, isso é até um país que é esse país, o exemplo do capitalismo, o governo ele vem auxiliar as pessoas. Eu não vejo como uma privatização aqui ou qualquer coisa nesse sentido seja benéfica para a população. Entendi, também concordo com você. Conta pra gente, Amanda, como que a questão dos direitos sexuais está dentro dos direitos humanos? Os direitos sexuais, eles são direitos ligados à condição humana. Então, eles são direitos humanos, né? No Brasil, hoje, a gente tem um movimento por essa demonização dos direitos humanos, né? É como se direitos humanos fossem
coisa de elite, uma coisa de vagabundo, uma coisa de tantos outros adjetivos pejorativos que eles arrumam. Os direitos humanos são aquela garantia mínima que as pessoas têm para elas possam ter um mínimo de dignidade, né? Quando a gente fala de direitos sexuais, a gente fala disso também. No Brasil, a gente, quando vai falar dessas questões, a gente trabalha muito com princípios, né? A gente não tem legislações específicas que falam dessas coisas. A gente tem uma interpretação constitucional do assunto, a nossa Constituição, ela tem uma possibilidade de interpretação muito boa na questão dos direitos humanos. Mas quando a gente fala de lei federal mesmo, não tem nada. Então acaba que essa ausência de lei federal faz com que muitos direitos eles não sejam garantidos. É necessária incidência, seja no STF ou seja no Congresso. Mas no Congresso a gente sabe que é uma pauta muito polêmica, muito difícil. No STF a gente conseguiu muita coisa. Verdade. A dificuldade é conseguir que essas coisas sejam aplicadas. Peraí, que os meus gatos estão fazendo bagunça aqui. Pode fazer bagunça, não? Tá bom? Tá que nem os meus. O meu agora, o Pedro, toda vez que eu saio de casa, ele destrói alguma coisa. Derruba algum móvel. Tá rebelde. Ele não quer mais ficar sozinho, eu acho. A gente estava falando agora há pouco sobre direitos humanos, direitos sexuais, né? E quando a gente fala em direito à saúde sexual, então, aí a coisa fica mais difícil. Como que a gente faz a incidência, né, nessa área? Porque a gente, se a gente pensar, o direito à saúde sexual depende de informação, de educação, de serviços confidenciais de qualidade, né, na área de saúde. Como que a gente pode fazer essa incidência? Muitos desses preconceitos que são reproduzidos na questão da saúde sexual, nos atendimentos e tudo mais, estão relacionados à falta de conhecimento, e aí é importante que sejam realizadas campanhas de conscientização, trabalhar para que os gestores públicos façam campanhas de capacitação desses servidores, mas também, alguns casos, a gente vê que é um preconceito explícito daquele profissional, ou então um preconceito velado, e esse preconceito acaba trazendo essas questões para dentro do atendimento. É muito comum que isso aconteça. Eu já escutei coisas assim, meio absurdas em consultas médicas, por exemplo. Já me perguntaram, um médico uma vez me perguntou se eu sentia prazer sexual me vestindo de mulher. Eu pensei assim, nossa senhora, o cara tá em 1950, sabe? Nossa, que complicado. São coisas assim, tipo, geralmente comigo as coisas são muito sutis, ou então são uma coisa mais velada, mas de vez em quando alguém solta uma pergunta dessa, alguma coisa assim. Agora, se a pessoa se sentiu discriminada, ou qualquer coisa que seja, é importante que a pessoa busque seus direitos. Seja uma reparação civil, se for um caso mais grave, ou talvez um processo criminal. É importante também que a gente trabalhe com litigância estratégica, né? É importante que a gente tenha aqueles casos que demandar... Eu gosto sempre de tentar resolver a coisa tudo de maneira pacífica, mas às vezes não é necessário. Ou, às vezes não é possível. Quando não é possível, a gente tem que tratar das questões nos tribunais, né? E eu até ia te perguntar o que uma pessoa tem que fazer se ela se sentir discriminada por qualquer motivo, né? Seja porque é LGBTI ou porque tem HIV. O que ela deve fazer? Quais são os passos, assim? O que você aconselha? Tem diversas abordagens, né? Vai depender um pouco do lugar que a pessoa tá. Alguns lugares têm delegacias especializadas de combate a crimes de ódio, discriminação, etc. Nesses lugares, geralmente é aconselhável procurar esse tipo de delegacia, porque eles, em tese, eles devem ter um treinamento para lidar com a discriminação e tratar aquela questão de maneira mais adequada. Os lugares que não têm isso é mais complicado, porque muitas vezes os próprios servidores acabam revitimizando a pessoa
E a pessoa acaba que tem medo de ir lá denunciar, a pessoa tem medo de passar um constrangimento, tem medo de diversas questões. Nesses casos, se possível, é interessante que ela vá acompanhada de alguém de confiança, de um advogado, alguma coisa assim, porque se ela sofrer algum tipo de preconceito dentro da delegacia, pelo menos tem uma testemunha ali para ela provar que ela sofreu um preconceito onde ela devia não sofrer nada. E também é possível que essa pessoa busque reparação civil, uma indenização por danos morais, alguma questão assim. Aí só ela tem que buscar o advogado, defensoria pública, ou o que for possível para ela, né? Dependendo das condições dela. A gente tem também a nossa Central Nacional de Denúncias da Aliança. A gente recebe justamente casos desses tipos e a gente dá encaminhamento para os órgãos. A Aliança não tem poder de polícia, mas a gente tem o poder de receber esses casos e analisar, e falar assim, olha, esse caso aqui você pode fazer isso, a gente dá orientação. E se for o caso, a gente provoca o órgão. A gente fala assim, olha, essa pessoa aqui diz que registrou esse boletim de ocorrência e tem 1 ano e até agora não deu em nada. O que está acontecendo? E a gente faz a incidência junto no órgão e faz essa cobrança, né? A gente faz aí, olha, por que está demorando 1 ano? O que está acontecendo? Já teve algum desfecho? Tá parado? Por que está assim? Ou então também, alguns outros casos, como aconteceu recente no interior de Goiás, um menino de 14 anos foi espancado porque... Segundo a mãe dele, ele tem jeito de homossexual e o pai quis bater nele para mudar. Chegou na delegacia, foi registrado como TCO, que é um crime de menor potencial ofensivo. A gente mandou um ofício questionando por que disso também. Porque é importante que a sociedade civil tenha essa cobrança também. A gente não pode simplesmente esperar que as instituições vão mudar de braços cruzados. A gente precisa desse papel ativo. Entendi. Eu até... fazendo um comentário assim sobre a pressão da sociedade civil, como é importante, né? Eu fui vacinado contra a Covid, né? E eu até coloquei no Twitter, ressaltei bastante a importância das organizações da sociedade civil nesse direito, né? Que as pessoas vivendo com HIV conseguiram pressionando o poder público, né? Então teve a Aliança que escreveu um ofício, uma carta aberta, né? Para o Ministério da Saúde. Teve a RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, que também fez várias cartas abertas, reivindicando o direito à vacinação para as pessoas vivendo com HIV e para todas as pessoas, né? E isso foi bastante importante, assim. Então é importante sempre lembrar que os direitos né, às vezes a gente tem direitos que são obtidos na pressão mesmo, né? Eu acho que todo direito ele é obtido na pressão, né? Ninguém dá direito, ninguém dá poder, ninguém dá as coisas assim. São coisas conquistadas, né? Seja direito, seja poder ou espaço na sociedade. E essa conquista, principalmente para a comunidade LGBTI, vem por meio de muita luta, né? Muito sangue derramado. Então, assim, é uma luta muito difícil. E ela tem se intensificado nos últimos anos, mas aqui no Brasil, quando a gente fala dessa guerra cultural que a gente está vivendo, eu acho que a gente está vivendo num nível até menor que dos Estados Unidos, por exemplo. Mas, assim, a questão da violência aqui é muito grande ainda, né? E essa violência, ela é um reflexo dessa luta. Quando as pessoas que estão nesse poder, nessa situação de privilégio, elas se sentem incomodadas porque outras pessoas estão ocupando esses espaços de poder, elas se tornam violentas, né? Uma pessoa que está naquela situação de privilégio a vida inteira, quando ela vê outra pessoa começando a ficar em pé de igualdade, ela pensa que ela está sendo oprimida. Então é importante que a gente ocupe todos os lugares para que a gente possa equilibrar essa balança de poder também. A gente não pode simplesmente ficar esperando os nossos direitos, ficar esperando que a nossa comunidade tenha a voz escutada. A gente tem que lutar por isso. Eu tenho uma pergunta que não estava no nosso roteirinho, mas tem a ver com a questão anterior. É uma pergunta que sempre me fazem, porque tem muito a ver com direito à saúde, né? Sempre me perguntam se a gente pode fazer uma reclamação para o Ministério Público. Qualquer cidadão pode fazer isso ou tem que ser um advogado? Como que você pode orientar isso, pessoal?
Qualquer pessoa pode fazer uma reclamação no Ministério Público. O Ministério Público ele tem esse papel também de fiscal da lei. O Ministério Público ele não é necessariamente aquela pessoa que vai estar entrando com as ações criminais ou coisas do tipo. O Ministério Público ele tem esse papel fiscalizador também. Então, quando um fato chega ao Ministério Público, eles vão investigar aquele fato para ver o que está acontecendo e eles vão ver quais são as medidas a serem tomadas. Então, existem muitos casos que o Ministério Público atua nesse intermédio, nessa mediação com a sociedade, que é muito importante também. O Ministério Público é uma instituição muito importante para a sociedade, muito mesmo. Mas não adianta marcar no Twitter, né? Tem que fazer uma denúncia formal, né? Eu sempre falo isso pro pessoal. Tem que ser uma coisa formal. E agora que os atendimentos não estão presenciais, está um pouco mais difícil da pessoa ir lá, por exemplo, na instituição e tudo mais. Mas geralmente os ministérios públicos eles têm canais online que você pode estar enviando as suas denúncias, as suas questões, por exemplo. E aí eles geram protocolo, eles geram tudo. De repente tem que entrar no site lá para ver direitinho, mas principalmente nesses tempos de pandemia, as questões online têm se tornado mais populares e mais acessíveis, né? Entendi. Legal. E me diz uma coisa, o que você falaria também no caso de uma pessoa que vive com HIV ou alguém que usa a PrEP, por exemplo, e se depara com a falta da medicação? Qual é a melhor abordagem nesse caso? Nesse caso, se tiver um dos melhores casos, na verdade, é justamente buscar o auxílio do Ministério Público para que o Ministério Público faça essa pressão para que o gestor público regularize. Mas a sociedade civil também é importante nesse ponto. Se tiver alguma instituição que tem essa capilaridade no lugar, que tem esse poder de influência, que ela possa fazer essa cobrança, é importante também. As cobranças elas têm que vir de todos os lados. A gente não pode esperar que o gestor público ele vá resolver aquela questão, assim, naturalmente deveria ser o correto, né? O correto deveria ser que nem chegasse ao ponto de faltar. Mas se faltar, a gente não pode ficar esperando a boa vontade da pessoa, a gente tem que cobrar. O Estado ele tem que fornecer esse tipo de remédio. O Estado não pode simplesmente se recusar a garantir a saúde da pessoa. Muitas vezes só o fato de uma organização entrar em contato, né, com a Secretaria por exemplo, nesse caso, né, às vezes resolve. Por exemplo, no caso que eu dei exemplo agora há pouco da vacinação da Covid, né, só o fato de uma organização da sociedade civil entrar em contato, às vezes eles se reatualizam ou fazem uma alteração ali e resolve o problema, né? Nem sempre precisa abrir uma ação, enfim. Às vezes é uma coisa mais simples, né? Às vezes o órgão está naquela inércia, né? Está esperando ser provocado para andar, o que é muito ruim. A gestão ela tem que ser proativa, principalmente em questões importantes, como a saúde. É muito triste quando a gente vê algum lugar que o gestor deixa faltar um medicamento, seja qualquer tipo de medicamento, que as pessoas têm que fazer esse tipo de provocação. Existem pessoas que, se elas ficarem sem medicamento uma semana, elas correm risco de morrer. Então, assim, é uma situação muito, muito preocupante. A gente não pode deixar que chegue ao ponto de acabar. Mas quando acaba, a gente tem que fazer a pressão. E quando esse canal da aliança de denúncias também pode servir para esse caso também, né? Ou não? Sim, a gente recebe denúncias de violações de direitos humanos. A gente recebe também, eventualmente, dúvidas que a gente tira das pessoas. Nem sempre vai para uma pegada mais jurídica. Às vezes a pessoa está precisando de um atendimento psicossocial, por exemplo. A gente vê o que é possível ser feito. Nós, enquanto sociedade civil, nós temos, obviamente, muitas limitações, né? A gente não tem um orçamento da União, por exemplo. Então a gente trabalha com pessoas voluntárias. Todo o trabalho é feito de maneira voluntária. Então, quando é possível que a gente ofereça esse trabalho de maneira voluntária, a gente faz os encaminhamentos. Mas a maioria dos casos que aparecem são questões mais jurídicas mesmo. Violência, discriminação e coisas nesse sentido. Pessoas sendo expulsas de casa, problemas com vizinhos LGBTfóbicos. Eu e meus amigos estávamos num bar, dialogando e trocando afetos. Nesse dia, entraram mais ou menos 20 pessoas com cacetetes na mão e começaram a dar porrada na gente.
Foram mais de 20 pessoas feridas, surradas. Ninguém denunciou, tivemos medo, ficamos acuados. Denuncie a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia. É importante nos darmos o respeito e não ficarmos mais calados. Gostei muito da nossa conversa, Amanda. Eu queria saber se você tem algum recado para o pessoal que está escutando o podcast, se você quer falar alguma coisa, divulgar alguma coisa, divulgar os seus canais. O meu Insta é Amanda Souto B. E um recado é o seguinte, assim, as coisas, elas muitas vezes parecem que não tem solução, os problemas às vezes eles parecem muito grandes, mas eu acredito muito que a gente está em um ponto que a sociedade vai ter uma mudança muito positiva. A gente está justamente num ponto assim que é decisivo para o futuro. E a gente precisa resistir, a gente precisa continuar lutando, a gente precisa ter forças. A gente precisa ter muita força agora para que a gente possa descansar depois. Então não desanimem, vamos continuar firme na luta. O que vocês precisarem, a gente puder fazer, a gente está à disposição. Legal, Amanda. Eu queria te agradecer muitíssimo por ter topado conversar com a gente. É muito importante essas orientações, né? O pessoal precisa saber, às vezes, os canais possíveis da gente pressionar ou reivindicar direitos, né? Então, é bem importante que o podcast também aqui se dedique, às vezes, a fazer esse trabalho de explicar como é que as coisas funcionam, enfim. E muito obrigado por ter aceito esse convite. Foi muito legal. Obrigado eu. E só falar para as pessoas também não se esquecerem que podem se afiliar à Aliança, né? Hoje a gente está aí nos 26 estados do Distrito Federal. Nós temos cerca de 2.300 afiliados. A gente está buscando a capilaridade maior no interior, que é muito necessário ainda. A gente precisa sair só dos grandes centros e avançar pelo interior, porque só assim que a gente vai conseguir pintar esse Brasil das cores do arco-íris, né? A gente vai conseguir chegar em todos os lugares e buscar coibir a violência em todos os lugares. Então, dê uma olhada lá no nosso site, conheçam um pouco a gente. Sim, sim. Só lembrando, pessoal, que o projeto Viveração, né, o podcast, é um projeto da Aliança também. Então, a gente está tentando incidir de várias formas aí, né? Tentando falar com as pessoas que vivem com HIV, tentando falar com homens gays, mas também com todas as pessoas, né, da comunidade. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, a arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @Viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Viveração Podcast no Instagram e @Viveração no Twitter. Lembrando que Viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio. Nem sempre estamos preparados para cruzar os oceanos que circulam nosso coração. Nem sempre estamos preparados para navegar em nossas sombras. Há mares demais dentro de cada peito e, talvez, por medo de profundidade,
tempestade, milhares de mergulhos morrem na dúvida. Toda emoção é maré, que oscila de uma hora para outra, fazendo a vida nadar de braçadas entre calmarias e tempestades. Veja, tudo é perspectiva. Para as formigas, o oceano mora na imensidão de um copo d'água. Para o marinheiro, o Mar Morto pode ser um grande deserto. E para a onda, se quebrar na praia, significa que vai precisar de um tempo até se tornar inteira novamente. Nem sempre estamos preparados para entender que, para se sentir uma ilha, basta não se ver em nada do que se enxerga ao redor. Nem todos têm coragem de içar velas e levantar as âncoras de sua zona de conforto. Porém, por mais que não estejamos preparados, às vezes a vida acontece no desbravar dos oceanos que circulam nosso coração. Portanto, nesse momento, aperte os cintos, pois navegar é preciso.